tenho que vir para aqui, porque eu tenho que dizer exatamente aquilo que vocês precisam saber antes que acontecesse qualquer coisa. Até porque quem deve não teme. Eu podia ter ficado calado e estou a bancar uma de político e por isso simplesmente nada a fazer. Não. Então eu venho para aqui exatamente dizer as coisas como elas são. A Mariana, ela tem problemas psicológicos, para que conste. Ah, mas como assim, Tafinha? O que estás a dizer? Que ela é maluca? Não, ela não é maluca. Ela toma alguns medicamentos como Prozac, Xanax, entre outros, para poder dormir. Mas por que ela precisa disso para dormir? Porque, de acordo ao que ela própria partilhou comigo, e aquilo que eu pude ver com os meus próprios olhos, ela acordar em pânico, assustada, supostamente, infelizmente, de forma muito triste, ela foi violentada quando mais nova, quando foi para Portugal, de acordo às declarações dela, feitas a mim na altura, e eu tentei fazer inclusive com que ela tentasse desapegar-se daquela medicação, porque ela ficava quase que drogada, porque isto é uma medicação que nem nas farmácias sequer se compra sem uma prescrição médica, de tão forte que é, que aquilo é praticamente considerado droga. Pronto, mantenham este ponto. Como nós ouvimos na voz do nosso futuro presidente, a ex-esposa do nosso futuro presidente utilizava 2 medicamentos, que são Prozac e Xanax. Com base à utilização destes medicamentos, nós podemos chegar à conclusão de que doença essa ex-mulher do presidente, ou do nosso futuro presidente, tem ou então tinha. Como se trata do Prozac, que é o nome comercial de um antidepressivo chamado fluoxetina, podemos concluir que a ex-esposa do nosso futuro presidente tinha ou tem depressão, por isso que ele retratou-se anteriormente como tendo ela uma doença psicológica, um problema psicológico. É muito pela depressão, estamos, né? Não é uma coisa desse debochar, é uma coisa grave que tem que se manter um respeito a quem tem depressão e um apoio emocional principalmente. Pronto, o que é que esse Xanax faz? Esse Xanax, primeiramente, ele é um antidepressivo inibidor seletivo da recaptação da serotonina, tornando assim possível a pessoa manter um nível considerável de serotonina na sinapse para melhorar o humor da pessoa, porque pessoas com depressão têm um nível de serotonina muito baixo, ok? Com isso demonstram então uma tristeza profunda ou quem sabe então uma depressão, que é o caso da nossa senhora que foi citada pelo nosso futuro presidente. Mas Gelson, ela já se tratava do Prozac, por que utilizava novamente o Xanax? E o que é Xanax? Pronto, o Xanax, ele é nome comercial do alprazolam. Como vocês sabem, o alprazolam é um benzodiazepínico. Isso mesmo, é da família do diazepam. Diazepam que você e eu, que não faz saúde, conhecemos como légua. O que é que acontece? Os antidepressivos, além de tratarem depressão, eles também têm efeito adverso, tá? Com todo medicamento. Quais são esses efeitos adversos importantes de relatar aqui? Que foi, inclusive, relatado pelo nosso futuro presidente. Lembrem que o nosso futuro presidente disse no seu vídeo, ok? Que a mulher acordava agitada e tinha dificuldades de dormir. Ela tinha que acalmar a mulher e abraçar novamente a mulher. Pois é, os antidepressivos, eles causam ansiedade, agitação, ou então tontura e até insônia. Tem esses aspectos como efeito adverso. E quais são as indicações do alprazolam, então? Os alprazolam, então, benzodiazepínicos, eles são indicados para casos de ansiedade, insônia e até agitação. Ok? Então, tem esse aspecto aí. É importante também relatar que os antidepressivos causam uma bulimia, então, uma compulsão alimentar. Ok? Mas isso não vem ao caso ainda. Então, como a ex-mulher do nosso futuro presidente, se está correto, usava ou usa, sei que ainda usa, um antidepressivo que causa agitação, pode causar agitação, insônia, ok? E ansiedade. Ela precisa de dormir, assim como toda a gente. Aí é onde entra o nosso benzodiazepínico, então o nosso alprazolam, que é Xanax, que é o Xanax, se é assim que se pronuncia, para quê? Para reduzir essa ansiedade ou então cortar essa insônia para que ela tenha um sono adequado. Porém, estes medicamentos, tal como o nosso futuro presidente, então se está sendo presidente, acho que de da feia vai ganhar, mas pronto, não vem ao caso. Tal como o nosso futuro presidente disse,
que esse medicamento, como vocês todos da classe farmacêutica sabem, para se adquirir precisa se dar uma receita médica. E um detalhe, nosso futuro presidente, todo medicamento para nós os farmacêuticos, ou então nós da saúde, é uma droga. Não importa se ele é forte na visão do presidente ou não, é considerado uma droga, independentemente de ser um paracetamol considerado uma droga. Mas claro, nós entendemos esse aspecto e como o presidente vai trazer aqui especialidades específicas para nossa área farmacêutica, então vou te votar, não se preocupe. Voltando ao aspecto principal, estes medicamentos, por causarem uma dependência muito forte ou apresentarem um risco grande para a dependência dos próprios medicamentos, eles só têm que ser dispensados com uma receita médica. Inclusive, estão dentro da lista da Armed dos medicamentos controlados. Por esse motivo é que nosso futuro presidente também relatou que só sai com receita médica. E sim, são medicamentos fortes. Inclusive, podem causar dependência ao consumo, principalmente do alprazolam, okay? Que é o nosso Xanax. Então, tomara que tenha te explicado por quê que a ex-esposa do nosso futuro presidente utilizava esse mesmo medicamento. E atenção, nós não estamos aqui para concordar pela forma como esse caso foi trazido à tona ou então discordar. Nós estamos aqui simplesmente para explicar de que doença se trata da nossa senhora que foi citada pelo nosso futuro presidente. E ao retratar a senhora, não é para desrespeitar ninguém, é simplesmente para não citar o nome, porque o caso de depressão é extremamente preocupante. E um detalhe, os antidepressivos, eles também reduzem o líbido, ou seja, a vontade de fazer sexo, ok? Assim como o Prozac. Então, tenham cuidado a usar estes medicamentos sem uma receita médica. Não se automediquem, seguem a Farmoro em todas as redes sociais com o nome de Farmoro e me sigam também aqui no Facebook, nome Gelson Campos. Clica, segue aqui e segue também a Farmoro no Maia, se inscreve também lá no nosso YouTube e vai sair tudo bem, ok? Tamo junto, um abraço.